Olá pessoal, tudo bem? É dia de mais uma entrevista especial aqui no Instagram do Olimpíada Todo Dia. Lembrando que essas entrevistas com os atletas estão sendo feitas nas lives do Instagram, @OTD_oficial. Mas no outro dia, poucas horas depois da nossa conversa, essas entrevistas também ficam disponíveis no bate-papo, no nosso YouTube. Então, daqui a pouquinho teremos aqui a presença de Nathalie Morhausen, que é a esgrimista brasileira, campeã mundial no ano passado, principal nome brasileiro na modalidade. Daqui a pouquinho ela vai, já está na sala, daqui a pouquinho ela vai pedir aqui para a gente compartilhar a tela e vamos dividir, começar a entrevista com a Nathalie, grande nome da esgrima brasileira. Enquanto isso, o Instagram vai informando os nossos seguidores que a gente começou esse vídeo ao vivo e daqui a pouquinho as pessoas começam a entrar para participar com a gente. Então nós temos feito entrevistas aqui de terça a sexta-feira com os atletas. Normalmente essas entrevistas acontecem à noite, mas hoje, por conta da Nathalie estar lá em Paris, essa entrevista acontece à tarde, porque é à noite lá em Paris. Você quer dividir aqui a transmissão da gente com a Nathalie. Daqui a pouquinho ela vai compartilhar a tela, tá aí. Boa noite, Nathalie Gabi. Morhausen, Tudo bem? tudo bem? Grande prazer ter uma campeã mundial conversando aqui com a gente. Como é que Meu tá prazer. como é que tá essa vida em Paris, Nathalie? As coisas estão mais calmas? Ainda está todo mundo com muito medo? Como é que tá, a vida está transcorrendo por aí? Olha, agora já 8 horas acabaram de ter os aplausos aqui, acho que é a mesma coisa no Brasil. Então, acabaram agora mesmo os aplausos e passou um mês de quarentena, agora a gente tem à frente ainda um mês de quarentena, até dia 11 de maio. Como tá no Brasil? Até que dia vai ter previsão? A gente ainda está nessa história, um combate entre o que o presidente da República pensa, o que o ministro da Saúde pensa, mas a Ah, princípio o bom senso tem vencido. O Brasil continua em quarentena. Não chega a é. ser lockdown, como em alguns lugares do mundo, mas as pessoas estão se resguardando um pouco mais. A gente mesmo não estamos fazendo nada, todo mundo trabalhando em home office, nós do Olimpíada todo dia. E a grande maioria das empresas continua assim também. É assim, que nem os atletas que continuam se treinando todos os dias, porque é isso mesmo. É seguramente um momento muito difícil, mas acho que é muito importante manter as próprias rotinas, o próprio trabalho para manter a cabeça ativa e seguir uma certa disciplina, porque não é fácil nesse momento. Então, acho que isso é muito importante. E como é que você tem feito, Nathalie? Porque a gente vê alguns posts que você faz nas redes sociais, o jeito que você Alguém consegue dar um pediu a jeito medalha de ouro. Não estou com a medalha de ouro aqui agora, eu poderia, porque eu estou no outro estúdio, então não estou no meu apartamento lá embaixo e não estou com a medalha aqui, mas acabou depois de vou mandar ser. uma foto. Show de bola. Nathalie, mas eu vejo algumas postagens suas, tá dando um jeito de treinar, né? Tá se virando para fazer Sim, alguma não, coisa. olha, seguramente, enfim, no Instagram eu estou mostrando alguns dos treinos, não estou mostrando todos os dias, mas se não estou mostrando todos os dias, não significa que não estou treinando todos os dias. Todo o contrário, tô realmente, até o meu marido tá, tipo, falando para mim, nossa, mas não entendo tanta disciplina, como é possível? Mas, olha, eu acho, para mim, muito importante manter os treinos, porque é para a saúde mental, para a saúde da minha cabeça. O meu corpo está acostumado à atividade física todos os dias e não é. E, sinceramente, aquilo que eu falei para o meu preparador físico, olha, por favor. Ele está acostumado a treinar todos os dias, mas sem ter um objetivo olímpico, sem ter um objetivo de competição. Eu não sabia treinar desse jeito, eu não sei treinar sem um objetivo preciso. E falei para ele: olha, por favor, durante esse tempo eu preciso muito de você para você me aprender, para você me ensinar realmente a treinar para o prazer de treinar, para a minha saúde mental, o que representa para mim. Então, estou treinando todos os dias de manhã, acordo cedo,
mantenho essa rotina e o fato de não ter muita interação, de estar muito comigo mesma, está me dando a possibilidade de corrigir até as coisas, de ver alguns detalhes, de dedicar mais tempo àquelas coisas que eu sempre, talvez não faço quando estou fazendo um treino básico na sala, no ginásio de esgrima e tudo. Então é muito legal. E por mais que não tenha um objetivo próximo, né? Você não sabe Aham. quando vai ser a próxima competição, o objetivo principal existe ainda, né? Ele só foi adiado por um ano. E você vai ter É mais um só. ano de preparação para isso. É muito tempo, um ano, né, de adiamento, mas dá para ver pelo lado positivo justamente pelo que você está falando. Você está tendo a oportunidade de fazer coisas que você não tinha como prestar atenção na correria do dia a dia. Exato, eu acho que tem um pouco essa mentalidade, a gente, os atletas no ano olímpico, sempre atletas, treinadores, sempre que queremos fazer o melhor, sempre treinar muito e mais, a mais do que a gente faria no ano normal. E de repente o objetivo some assim. E, e essa é uma grande demonstração, um grande ensino para todos, eu acho, para entender que a regra principal é saber se adaptar. Se hoje em dia teríamos a possibilidade de competir, eu não estaria pronta como eu estaria, como estava até um mês atrás, que eu estava no melhor, no top do meu momento, no auge, número 2 mundial, tinha acabado de ser a qualificação para os Jogos número 2 mundial. E de repente, hoje, se eu pensaria em competir, seguramente não estaria na minha forma melhor. Mas eu acho que às vezes aquilo que é bom é para a cabeça, para tentar fortalecer a cabeça, sabendo que, pelo menos na esgrima, é muito importante saber se adaptar. Saber se adaptar ao que acontece. Tem algumas coisas que são fora do nosso controle e que temos que saber como enfrentar momentos como esses. Isso acho que é importante para os atletas, como para as pessoas normais que estão enfrentando isso, que talvez não tenham as ferramentas mentais que tem um atleta olímpico, digamos. Olha, Nathalie, tem o Felipe Bácaro está perguntando aqui exatamente Aham, sobre isso que você está falando, sobre a aham. vaga olímpica, se ela já está assegurada. Na esgrima, ela é pelo ranking. Você já está garantida? Sim, sim, sim. A minha vaga, daquilo que eles estão falando, as notícias estão dizendo que quem está qualificado hoje em dia, que é o meu caso, eu já tinha a vaga garantida, porque eu ganhei o campeonato mundial, e em março, 4 dias antes de fechar, de começar a quarentena, virou oficial a minha qualificação para os Jogos, a minha vaga, como eu fechei como número 2 do ranking mundial. Então, no meu caso, seja o que seja, daqui a um ano eu tenho meu passaporte para ir para os Jogos. Legal, eu te perguntei porque tem uma lista, né, que o Comitê Olímpico Brasileiro disponibiliza no site dele e ainda não tinha ninguém da esgrima confirmado. Então eu vou até levar essa notícia para o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro para já colocarem lá Nathalie Milhausen classificada para a Olimpíada. Pode colocar, agora é oficial. Ô, Nathalie, agora a gente, lógico, que pensa muito na Olimpíada, né? Você começou a competir pelo Brasil em 2014, disputou em 2016 os Jogos Olímpicos e já conseguiu um resultado histórico, que você foi a primeira esgrimista brasileira a conseguir chegar nas quartas de final. Mas o grande momento da vida, da carreira, da história aconteceu no ano passado. Queria que você lembrasse desse momento. Você já tinha sido campeão mundial pela Itália, 10 E anos antes, só que por equipes. Só que em 2019, pelo Brasil, veio esse título individual. Eu me lembro da imagem certinha, você vibrando, aquela bagunça dos brasileiros te nossa, abraçando, você dá beijando a tatuagem em homenagem a seu pai. Queria que você relembrasse esse momento histórico para o esporte brasileiro e para a tua vida, sem dúvida. Não, olha, estou fazendo um trabalho louco de limpar o celular, porque o celular é como uma casa onde tem uma bagunça nem possível. Então, estou lá limpando e tudo. E eu muito pouco vou ver as imagens daquele momento, porque cada vez é tipo um arrepio, uma emoção muito grande. Mas você está falando sobre algo que, durante os dias passados, bem recente, foi quando eu comecei a ver essas imagens de novo, aquele momento, aquela emoção. E, sinceramente, às vezes eu olho essas imagens, estava falando para o meu marido, é tipo assim, sou eu? Aconteceu de verdade isso na minha vida? Eu tipo, olho e falo, nossa, mas que momento! Olha, os momentos bons sempre duram poucos, infelizmente, mas aquele momento, aquele dia foi realmente
a realização de um sonho de uma vida. E quando falo um sonho de uma vida, quero dizer, todos temos muitos sonhos, vários. Eu também não é o único sonho que eu tenho na minha vida, mas seguramente é o sonho que eu dediquei mais tempo, mais energia, mais dedicação e mais noites em branco pensando, nossa, vou conseguir, não vou conseguir. Então, foi um percurso muito difícil, muito suado, porque mudar da Itália para o Brasil não foi fácil, porque tem muita discriminação sobre o fato de poder representar dois países. Uhum. Então, nesse sentido, eu passei 6 anos, vamos dizer, um pouco sem muitos resultados. Quer dizer, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cheguei em quinto lugar, bem pertinho da medalha, mas não foi suficiente. E eu sabia que para conquistar, vamos dizer, o Brasil e para poder conquistar minha nova nação, eu precisava de um resultado, de um destaque importante esportivo. Então, e não desistia, foi difícil. Eu ganhei com 33 anos, agora tenho 34, e apesar de todos os, digamos, os bons e ruins conselhos, tipo, já é a hora de parar, já eu tinha a sensação que eu não tinha acabado o meu trabalho. Eu estou feliz de ter realmente lutado e ter continuado até o final, porque eu sabia que eu tinha que conseguir isso na minha vida. Então, aquele dia foi, nossa, tá bom. Então, foi uma liberação, foi totalmente uma liberação para mim, realmente. É um dia maravilhoso mesmo. Eu lembro de ter assistido, assim, impressionante, de arrepiar. Tua alegria ali naquele momento foi um negócio impressionante. Deixa eu só lembrar quem está entrando na live aqui. Primeira coisa, vocês estão entrando na live, aperta o coraçãozinho ali do lado de curtir, porque isso ajuda a nossa live voltar lá para frente e mais pessoas participarem. Fora Ah, isso, tem uma interrogaçãozinha aqui. Quem quiser mandar pergunta, clica nessa interrogaçãozinha que a gente mostra assim, ó. Vou mostrar como é que é. Já tem uma pergunta aqui, ó, que é o André Rossi, nosso companheiro de Olimpíada Todo Dia, perguntando do seu lado fashion, Nathalie. O Insta o sempre Insta tem umas sempre tem uma fotos foto nesse. nesse sentido, não precisa me. Ah, tá bom, tá bom. É, Ah, que, ok. Ele, que é, ele se quer tem saber o seu lado lado fashion. modelo, seu lado fashion, enfim. O lado fashion, vamos dizer, é mais um complemento. Vamos chamar ele de complemento. Não é uma ambição. É mais uma forma de poder comunicar sobre a esgrima, sobre a arte da esgrima, no senso estético da palavra. Quer dizer, mostrar, juntar. Eu acho que a minha mãe também trabalha na moda, então eu sempre tive essa conexão muito forte. Minha mãe foi modelo, minha tia foi top model na Itália, então eu sempre tive essa forte conexão com a moda, também, sabe, na Itália, Milão é a pátria da moda. Então, nesse sentido, sempre tive como. Mas todas as coisas que eu fiz na moda foram sempre ligadas com a minha carreira esportiva. Como atleta, eu tinha a possibilidade de fazer algumas ações como modelo, passarela, essas coisas, porque as marcas chamam. E agora, recentemente, eu fiz essa campanha da Schutz com a Vogue Brasil, que foi uma campanha muito grande e que ainda está rolando, vai rolar 6 meses no Brasil. E adorei, eu adoro fazer isso, mas é mais uma coisa de paixão, de diversão, vamos dizer. Você estava falando que ficou mais ou menos 6 anos, né, sem grandes resultados, com exceção da Olimpíada, porque você perdeu um pouco de espaço na seleção da Itália em 2012, mais ou menos, não é isso? E você Sim. foi retomar a sua carreira quando veio para o Brasil. E nesse período você fez muita coisa. Trabalhou como modelo, fez filosofia na Sorbonne, criou uma empresa que você é diretora de arte, produtora de eventos e tal. Queria que você falasse dessa sua multiplicidade de personalidades, vamos dizer assim. É mesmo assim, é uma questão de personalidade. Eu tenho uma personalidade que sempre foi muito eclética. Eu não consigo muito ficar parada. Eu sou muito curiosa, gosto de coisas diferentes. Eu acho muito importante se abrir a cabeça. No mundo do esporte, no caso da esgrima, eu sempre vi a esgrima como uma arte mais que um esporte. E eu achei que era muito importante se alimentar
de outras formas artísticas ou outros setores que permitem de se inspirar de uma certa forma. Então, desde sim, 2020, com 23 anos comecei a montar esse projeto. Eu tinha estudado filosofia, mas eu queria realmente construir espetáculos, shows que juntavam esgrima como esporte, esgrima com a arte, com a música, com a dança, com a fotografia, com o cinema. E pesquisei muito e em 2020, não, 2010, sim, 2010 eu dirigi com 24 anos no Campeonato Mundial de Paris, no Grand Palais. Eu ganhei a candidatura para dirigir como a diretora de arte a cerimônia de abertura. E daí eu lancei o meu primeiro projeto, que era um projeto, vamos dizer, pequeno naquele momento, mas era um grande projeto. E eu ainda competia, eu tinha que fazer a competição também. Eu não tinha falado nada para os italianos, porque eu falei, se eu falo para os italianos que eu estou trabalhando também, eles não vão aceitar isso. Então, até o dia do evento, eu calei a boca e no dia da minha qualificação para passar o quadro 64, a Itália descobriu que eu era diretora de arte. Então, foi uma loucura aquela vez. Na verdade, eu treinei de novo. Eu não tinha treinado, eu treinei muito, mas não tava, eu estava com muito trabalho. E não consegui, de uma certa forma, me treinar tão bem como outras vezes quando você faz só esgrima. Tá focado. Exato. Então eu fiz a qualificação. O dia seguinte teve a primeira prova no Grand Palais do espetáculo. E o dia seguinte teve o espetáculo. Eu lembro que estava tão cansada que o meu treinador falou: ok, a gente não vai treinar, você vai dormir até a sua competição. E o dia seguinte ganhei uma medalha de bronze no Mundial, que foi um milagre. Realmente não sei como eu consegui, mas a energia, o fato de ter todo esse pessoal, os bailarines, os dançantes, toda essa energia incrível que tinha, me deu muita motivação para continuar. E depois eu parei 2 vezes a minha carreira, sim, certo? Depois dos Jogos 2012 de Londres, 1 ano para trabalhar como diretora de arte da Federação Internacional de Esgrima. E depois, agora recentemente, em 2018, todo ano de 2018, eu trabalhei de novo como diretora de arte para outro evento grande no Grand Palais da Federação. E daí, 6 meses depois, consegui ganhar o Mundial. Então, me levou sempre muita sorte essa coisa de juntar as duas carreiras. Olha, tem mais uma pergunta aqui, Nathalie, do Renato Rocha, perguntando A o que você Alma tem Studio feito. está aqui também. Eu conheço muito bem. Alma Studio também. Olá. Tem os amigos e seguidores que sempre aparecem por aqui quando a gente entrevista numa live assim, né? Então, Renato Rocha pergunta aqui, o que você tem feito fora os treinos para superar a quarentena? Você estava explicando um pouco, né? Mas ele está perguntando se você precisou de alguma ajuda psicológica nesse momento. É interessante essa pergunta. Na minha carreira, sim, muito. E eu acho que, vamos dizer, eu cheguei a essa experiência da quarentena pronta para enfrentar ela, porque já passei por muitos eventos na minha vida, como, por exemplo, a perda do meu pai em 2018, várias coisas que marcaram muito a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de aceitar as coisas, de tentar, isso que estava explicando, de saber se adaptar caso as coisas mudam. E então eu gosto sempre de não ver o problema, mas buscar sempre a solução. Eu falei com a minha psicóloga uma vez, bem no começo da quarentena, porque já tinha previsto essa sessão com ela. Então, a gente fez online, eu expliquei um pouco o momento, e me ajudou muito, porque ela realmente me diz, tenta usar essa experiência como uma experiência para tirar fora o seu lado criativo, as suas intuições, aquilo que você sente, um momento para se reconectar com você mesma. E realmente aquilo que eu estou fazendo. Tô aproveitando, por um momento a cabeça está segurando bem. Não vou negar que teve momentos, que tem dias, como para todos, eu acho, dias onde você se sente meio perdido, como vai ser depois de tudo isso, como vai ser a vida normal. Mas eu acho que esses são os medos quando a gente se projeta muito no futuro. E não sei como a minha cabeça está meio apagada no futuro. Não estou pensando muito em amanhã. Tô dia a dia. Realmente eu acho que o segredo para enfrentar esse momento é o dia a dia.
cuidar da família, cuidar dos contatos, dos amigos, das pessoas. Eu estou fazendo aulas para as crianças no Brasil. Aulas, não são aulas porque eu não sou professora, mas compartilhar os meus treinos. Eu acho isso muito importante, sabe? Para ajudar os outros e para me ajudar a mim mesma também. Tem um monte de Como é que é perguntas. isso? Como é que é isso? Tem gente perguntando aqui, depois eu volto nesse assunto. Qual a sua Pan pior derrota na Salamon, carreira? se foi as quartas de final do Rio. O Felipe Bácaro pergunta. Não, não foi essa. A minha pior derrota na carreira esportiva foi 2012, quando eu estava, digamos, ano 2011, 2012, que eu estava no Audi, era a melhor esgrimista italiana, tinha feito terceira no Mundial e tudo, individual. E de repente me apaguei, não fiz mais resultado. Comecei a entrar em como se fala, uma espiral negativa de pensamentos negativos, de medo de chegar a esse objetivo dos jogos, e eu perdi. O medo de chegar lá me fez perder o meu lugar individual. Tanto é que nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012, eu participei só como quarta, como por equipe. Eu não tive a minha vaga individual. E isso me marcou muito, mas foi um dos... Olha, agradeço que passou isso na minha vida, porque me deu uma força incrível de entender que não é... Eu, naquela época, dava a culpa para os italianos, a culpa para o meu treinador. Era sempre o erro dos outros. E a partir daquele dia, entendi que não é assim. Que tudo depende de você, da sua energia, da sua maneira de ver as coisas, que muda tudo. E, ó, Natália, acho que tem gente aqui que tem tido, aproveitando as suas aulas. Ó, a Mônica Monstrinha disse que é para atleta de esgrima, manda beijos, ela é aluna do Teixeira. Oi, Mônica. Do Teixeira. Dá um beijo para o Teixeira, por favor. Eu adoro ele, é muito bom. O Pan Salamon pergunta se tem a Pan Salamon pergunta se tem alguma dica para o início de carreira dela no mundo da esgrima. E a Suelen de Barros pergunta se vai ter aula essa semana. Quer dizer, acho que é o pessoal que tem te acompanhado aí. Tem alguma dica para a Pan para o início da esgrima? Como? Tem alguma dica para o início da esgrima para a Pan que pergunta aqui? Sim, claro. Então, dicas para começar a esgrima. Eu acho que na primeira aula de esgrima é muito importante escutar bem os conselhos do treinador, porque é muito técnico, mas, sobretudo, depois da primeira aula de esgrima, não desistir, porque é difícil como esporte, aquela coisa, a mão, a perna. Olha, eu faço desde 5 anos, então não tenho nem ideia como tem que ser começando tarde. Eu estou fazendo um curso de dança agora, eu estou vendo os movimentos e tudo, eu me sinto como um elefante, sabe? Tipo, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Mas acho que é realmente se apaixonar, se você está apaixonado, segurar dia a dia, treinar, lembrar os movimentos e se apaixonar desse esporte, depois vai vir tudo o resto. E a outra pergunta era... se tem aula. Se tem aula. E conta isso, como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa rotina? Para quem que você manda esses vídeos? Quem é que assiste? Olha, foi bem natural, foi bem improvisado até, vou falar a verdade, não foi uma coisa calculada. Foi porque eu tenho aí um grupinho de criançada lá do meu clube Pinheiros que eu adoro, que realmente são umas crianças incríveis. E uma delas se chama Manu, e ela me mandou uma mensagem dizendo que, oi, tudo bem? Como você tá? Como tá as coisas lá? Como você tá fazendo para treinar? Falei, olha, nunca tinha usado a live na minha vida. Falei, olha, não tem problema, vocês estão treinando. Vamos compartilhar meu treino, vamos fazer no domingo. E daí lancei. Mas, como eu estou dizendo, eu não sou professora, não estou querendo... isso é importante dizer uma coisa. Não estou querendo ocupar o lugar dos profissionais, dos técnicos brasileiros que estão lá fazendo o que tem que fazer. A minha ideia é só ajudar um pouco sobre algumas coisas básicas do meu jeito de me preparar, que talvez possam ser inspiradores para as pessoas, para as crianças. Tem também veteranos seguindo. Enfim, eu estou fazendo todos os domingos. Não fiz no domingo de Páscoa, porque eu queria deixar todo mundo comer chocolate, que nem eu. Exato.
Mas então, foi realmente assim. Mas esse domingo vai ter aula, sim. Esse domingo vai ter aula. Às E eu 11 acho, horas, como sempre. e eu acho que você tocou num ponto super importante, Nathalie, porque para o Aham. desenvolvimento do esporte em qualquer lugar, em qualquer país, ainda mais um esporte que não tem tanta divulgação, não é tão tradicional no país, é preciso ter alguém que inspire. E você, como campeã mundial, passa a ser a inspiração de quem está começando. Então, você ter esse carinho com as pessoas é ajudar o esporte a se desenvolver no Brasil. Olha, isso está sendo uma missão impossível possível. Quer dizer que aonde está sendo possível num trabalho muito grande que estou tentando fazer à distância para manter esse contato. O impossível é que agora a gente, graças a Deus, vou falar aqui, o fato que Tóquio vai ser daqui a um ano vai ser mais fácil, esperando que a situação vai voltar na normalidade, para me dar mais tempo para poder, talvez, vir mais para o Brasil, poder treinar mais lá e ter ainda um ano olímpico para compartilhar e apaixonar mais as pessoas que vão estar nessa energia, nessa espera dos Jogos Olímpicos, porque sabemos que depois dos Jogos sempre tem uma baixada, uma relaxada de todo mundo. Uhum. Já os atletas não querem mais treinar. Mas ainda estou com essa adrenalina. Então, essa adrenalina vai ser super positiva, eu acho, para todos os esgrimistas e vão surgir novos projetos, novas coisas que vão permitir a divulgação desse esporte. Infelizmente, sendo que é um esporte pequeno, menor, o meu trabalho é 10 vezes maior que um esporte que já por si tem muita popularidade. É um trabalho de formiguinha, né? Que tem que fazer É um umas. trabalho de formiguinha, sim, Agora, exatamente. o que é que você pensa, o que você planeja? Por exemplo, a gente está falando de Tóquio, você está falando que o Aham. ano seguinte de Tóquio, do ano olímpico, normalmente dá uma relaxada, mas o ciclo olímpico vai ser mais curto também, vão ser só 3 anos, né? Pensando em Paris. Ah, é E você verdade. vive em Paris, mora em Paris. Vamos até 2028, Nathalie? Vamos até 2024. 24, 24, 24. 24. Na verdade, que eu não tinha pensado que vão ser 3 anos, é verdade. É. Olha, depende da forma física, tudo depende de como votar, mas seria bom ter. Assim teria sido Olimpíadas em casa para mim no Rio e Olimpíadas em casa em Paris. Em Paris, olha que privilégio, né? Porque assim, ó, a Exato. Nathalie é uma cidadã do mundo. Porque ela nasceu na Itália, o pai é alemão, a mãe é brasileira, ela é casada com um chefe de cozinha argentino Argentino. Tá bem e mora em informado, Paris. ele sabe tudo da minha vida. Para fazer a Muito entrevista tem que bom. estar preparado, né, Nathalie? É verdade. Agora, o que eu achei legal, que você contou, que você começou com 5 anos de idade, muito jovem. Como é que É. foi isso na tua vida? Como é que a esgrima apareceu? Alguém da tua família já praticava o esporte e você acabou entrando nessa também? Ah, não, 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 não. Na minha família ninguém sabia nem o que. Não, minha mãe, a única que sabia o que era esgrima era minha mãe. O meu pai nem sabia o que era, mais ou menos. E não nasci numa família de esportivo. Tava falando outro dia com a minha mãe que está em casa fazendo quarentena, passando de um sofá para o outro. Falando, olha, essa é a única atividade. Ela me via fazendo treino. Eu falei, mas como você consegue fazer treino em casa? Eu falei, olha, eu não sei. Como eu consegui colocar no mundo uma criança, uma filha que não tem nada a ver comigo. Então, no meu caso, realmente foi casual, na escola, porque na Itália tem possibilidade de praticar esgrima nas escolas. E daí tinha esgrima e eu falei, tá bom, então vou começar a fazer esgrima. E porque minha mãe me falou, tem vários esportes, tem esgrima, é particular, o seu avô gostava de esgrima. Eu falei, tá bom, vou começar. E foi, sabe, com 5 anos eu nem lembro, porque eu achei interessante, sinceramente. Uhum. Comecei. E você só praticou esgrima ou fez outros esportes? Experimentou outros esportes também? Tinha alguma modalidade que você gostava? Como? Tinha alguma outra modalidade que você gostava também? Quando mais nova? Outro esporte, eu fazia É. na escola tênis, eu fiz bastante tênis até 10 anos. Depois fiz um pouco de vôlei na escola. E depois eu tomei aula de dança também, porque na verdade eu queria muito ser bailarina. Isso era uma paixão que nunca vai se realizar realmente, mas enfim. Até porque tá apanhando da aula de dança, né? Eu tô tomando agora, tô tomando porque eu tenho uma surpresa que eu tô preparando. Eu não sou bailarina profissional, mas eu faço de vez em quando vídeos assim, inspirado com a dança, a espada. E tem uma surpresa, tô tomando um mês até a quarentena acabar.
Fiquem ligados para uma surpresa muito bonita. Não sei se eu vou conseguir fazer, é muito ambicioso, mas tô tentando preparar. Eu tenho uma professora de dança que está me ajudando. Então vai. Então continua. Esse que mais que você praticou na infância? Ah, não, não. Foram esses. Foram Foram esses. Quando esses. decidiu, Sim, não muito. e quando decidiu, vou seguir na esgrima, sou boa mesmo nisso aqui, é isso que eu quero. Quando Ah, que sim, viu a sim. ficha que Eu sim. Eu sei, não sei por quê. Eu vejo algumas crianças também no Pinheiros que são bem novas, tipo 7, 8, até 10 anos. Elas já sabem que querem continuar com a esgrima. É impressionante. Me lembram quando eu era criança. Eu ia para o clube, eu lembro com 8 anos, o meu primeiro treinador falou: você tem que continuar. Ele acreditava muito em mim, já com 8 anos. Então, eu tinha claro isso. Sim, sim. Uhum. Sim. Então, desde novinha, você já tinha certeza que era isso que você queria da vida. Sim, 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 sim. Realmente, nesse sentido, eu tive sorte. E é um esporte que é difícil, é muita Sim, técnica, né? Não é é. fácil. É um balé. Você olha assim, parece um balé mesmo, os É um movimentos, balé com a espada. tal. O que você acha mais bonito da esgrima, assim? O que você, como apaixonada pelo esporte, você vai dizer para as pessoas por que a esgrima é tão bonita, tão apaixonante, tão legal? Olha, a esgrima é apaixonante e legal porque é um esporte que te permite de descobrir qual é o seu mundo atrás da máscara. Você coloca a máscara e tem todo um mundo de emoções, é muito rápido, não tem muito tempo, não tem tempo para pensar. Você faz ação. Então, nesse pouco tempo que você não consegue pensar, tem todo o emocional que joga. Eu vejo as crianças, quando eu converso com elas, elas têm as mesmas reflexões que eu tenho de adulto. Tipo, Uhum. essa coisa de se agitar, essa coisa de chegar na pista é a pressão. Então, acho que essa é uma escola de vida muito grande, muito importante para as crianças, porque é muito formadora. Ajuda muito a se disciplinar, a se entender, a gestionar, a controlar as emoções. Eu acho que num mundo como esse, onde tem muitas coisas superficiais, todo mundo acha que tudo tem acesso fácil. Em vez é bom ter um esporte que te estrutura, que te permite, um esporte real, que te permite. Olha só o que a gente está vivendo hoje em dia. Essa é a realidade. Estamos vivendo todo um momento muito difícil. E se não temos uma cabeça forte, não podemos enfrentar momentos como esses. E a Exato. esgrima te permite de enfrentar e de aprender a enfrentar momentos difíceis. Eu acho isso incrível da esgrima. Tem uma outra coisa que eu gosto da esgrima, eu aprendi a gostar da esgrima desde que a gente inventou a Olimpíada Todo Dia, faz 3 anos e meio. Antes eu confesso que não acompanhava muito, mas depois, nesse dia a dia de cobrir os esportes olímpicos, passei a acompanhar. Passou. E o que me deixa assim entusiasmado é a imprevisibilidade. É difícil você falar aquela pessoa é favorita e ela vai ganhar. Tanto que assim, você ganhou o Mundial sem ser a principal favorita, aí foi para os Jogos Pan-Americanos, agora ela vai ser campeã medalha de ouro. Acabou ficando com o bronze. Então essa emoção também é muito legal da esgrima, né? Exato, porque isso te permite de saber. Nós na esgrima, os atletas, os esgrimistas têm que aprender a saber que tem de ficar sempre com o pé no chão. Não tem como subestimar um adversário. Não tem nenhuma competição que se aparece com a outra. Aquele dia que eu ganhei o campeonato mundial daquela forma, não vai nunca acontecer, nunca mais. E o erro que fazemos muitas vezes é de se pegar muito naquilo que foi e pensar que isso vai continuar sendo. Não é assim, muda toda hora. Eu sou um campeão mundial, eu fiz já competição e depois do campeonato mundial que foram mal, até sair, primeira prova de. Vou contar essa anécdota. Primeira prova de Copa do Mundo, cheguei, meu treinador, o Daniel, falou: você vai sair 64. Falei: não, dá, por favor, 64, tudo bem. Não, não, eu tô te falando que primeira competição você vai sair 64. Fui para a primeira Copa do Mundo, eu saí 64. Se Perdeu você logo. esperar. Mas dessa vez eu estava preparada a isso. Não estava com essa coisa de ego. Não, eu campeã mundial. Como isso pode ser possível? Não. Esgrima é combate. Em qualquer momento você pode perder. E isso é importante manter na cabeça. Senão, não tem como. Ó, tem uma pergunta aqui da Pan, que é lá do Grêmio Náutico União, e ela está perguntando para você se é importante começar desde cedo na academia focado na esgrima. É, Treinos na é, academia focados na esgrima. olha, eu acho sim, claro, é importante começar quanto mais cedo possível. Isso sim, porque isso permite de acostumar
o corpo, mas não quer dizer que não pode começar mais tarde. É só que, como tudo, sabemos que uma criança aprende. Por exemplo, falo português, por quê? Porque desde criança, desde que eu nasci, a minha mãe sempre falava em casa, mas eu nunca estudei português. Eu estudei um pouco para melhorar depois quando mudei para o Brasil em 2014. Mas já estava no meu DNA, vamos dizer. Então, quanto mais antes começar qualquer coisa, mais fácil fica, não? Tá, é isso sim. Mas pode começar também mais tarde. Ô, Nathalie, isso é uma coisa legal de você contar. Você está contando aí a relação com a tua mãe, que sempre falou português, que fez você aprender português desde pequena. Mas como foi a sua relação com o Brasil, desde criança até você decidir competir pelo país? Como é que era a tua relação com o Brasil? Quando A minha, costumava vir para cá? Como é que era? a minha relação com o Brasil, sim, desde criança, acho que a primeira vez que eu. Ah, não, a primeira vez que eu fui para o Brasil, eu tinha 1 ano, imagina. A minha mãe me levou para o Brasil e depois, desde lá, acho que mais ou menos todos os anos, a partir de 5 anos até 12 anos, todos os anos, a gente ia passar as férias de Natal no Brasil, Aham. com a família da minha avó, com a minha tia, sim, a minha tia-avó, e as primas que a gente tem lá da minha mãe e tudo. Então, eu cresci. Então, era uma vez por ano, com certeza. Depois, a partir de 12 anos, a minha mãe, por razões de trabalho e tudo, enfim, ela não acabou não indo mais para o Brasil. E depois eu voltei para o Brasil só com 23 anos. E eu lembro que eu cheguei no Brasil, eu tive tipo uma sensação de como se fosse casa, tipo assim. Isso E 11 eu anos que falei, você não vinha, né? 11 anos sem vir para o Brasil, dos 12 aos 23, e quando chegou, sentiu-se em casa. sim, porque a Copa do Mundo estava no Rio de Janeiro, me senti em casa. Eu lembro que a gente estava no Pão de Açúcar com o meu treinador italiano. Naquela época, eu olhei para ele no Pão de Açúcar, subindo lá com o teleférico lá para visitar o Pão de Açúcar. Eu falei para ele: olha, não sei porquê, mas eu tenho a sensação que eu tenho que fazer alguma coisa com o Brasil. Tipo assim, mas sem nem pensar naquele momento a possibilidade de representar. Mas, tipo, eu senti, eu lembro muito bem dessa conversa com ele. Que legal. E que legal que isso foi possível fazer depois. Ó, mais uma pergunta. O Heitor Miranda Tuchê pergunta: você sempre jogou espada? Como foi essa escolha? Ah, bem, na Itália, naquela época, com 5 anos, você tem que começar com florete. Então, eu fiz florete até 8 anos, e 8 anos comecei espada, mas eu acho que, vamos dizer assim, na Itália funciona muito por região. Por exemplo, no norte da Itália se faz muito mais espada, no centro da Itália mais florete, no sul é mais sabre, não sei porque é assim. Aham. Então, no final, no meu clube, na verdade, tinha mais espada. Daí eles começaram a me fazer praticar espada. Depois eu decidi mudar, eu fiz espada, mas graças a Deus, porque eu acho que nas outras teria sido péssima. Na verdade, nem foi uma opção, né? Você acabou naturalmente ficando com a espada, então. Sim, 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 exato. E é muito diferente, você que compete por uma arma, competir pela outra, é completamente diferente uma da outra? Muito diferente. Tipo, são três. Eu falo sempre, até eu representei isso no espetáculo que eu fiz no Grand Palais em 2018. Eu fiz uma representação das três armas, que se chamava The Dance of the Blades, a dança das lâminas. E eram as três características. Eu escrevi um texto para explicar cada característica de cada arma. E Uhum. são como três músicas totalmente diferentes, entendeu? São três ritmos diferentes, são três mentalidades diferentes, as armas diferentes, a maneira de tocar, as arbitragens diferentes. Não, muda tudo, realmente. Uma pessoa que é bom numa não quer dizer que vai ser bom na outra. Na verdade, é muito Tô pelo te contrário. falando, São, eu tipo, mesma, esportes diferentes. totalmente. Não, 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 é impossível. Ó, tem mais pergunta aqui. Aqui eu acho que é uma pergunta que a diferença ainda é grande, né? Mas é o Varley Andrade perguntando: o que falta para o Brasil ser uma potência na esgrima como a França, a Itália e outros países? Vou responder que o Brasil já é uma potência Tem na uma campeã esgrima mundial, mundial. pô, não É, é? pô, Tem uma campeã mundial e nas últimas Olimpíadas a tiveram, esgrima já. tiveram dois esgrimistas entre os 8 melhores. Você e o Guilherme Toldo. Quer dizer, resultado tá Exato. tendo, né? É isso que eu queria falar.
exatamente com o todo. E eu acho que realmente o Brasil já se afirmou como na esgrima internacional. Tem umas pessoas que me escreveram que bom ver ganhar, ver a bandeira brasileira e não ver mais a bandeira francesa, russa, italiana, sabe? Isso já passou, já podemos confirmar. A esgrima no Brasil está crescendo. Seguramente, eu acho que a pergunta dele é saber como podemos fazer crescer mais o esporte no país. Eu acho que vai ser um trabalho muito grande, de muitos anos, de muita paciência, tentar formar ainda mais técnicos, que os técnicos possam ter a possibilidade de se formar mais como fizeram todos, porque hoje em dia, por exemplo, tem países como a China, como a Coreia, como o Japão, as mesmas Américas, por exemplo, eles também pegaram muito da cultura europeia. E eu acho isso importante, sabe? Não quer dizer copiar o estilo europeu, quer dizer pegar o patrimônio europeu para poder depois criar o próprio estilo. Eu fiz até uma live com ele, vou citar o exemplo do campeão olímpico venezuelano Rubén. Ele foi campeão olímpico do Venezuela e ele treinava com o seu treinador uma realidade muito pequena, que comparada com as grandes nacionalidades, no papel, não tinha nenhuma chance. E ele conseguiu ganhar. Então, eu acho que... Agora, seguramente, vou dizer, eu acho que seria bom ter mais apoios, isso sim, eu acho que seria bom. Eu acho que o que está faltando um pouco no esporte brasileiro é um real apoio que permite às confederações de poder se desenvolver de uma certa forma e apoiar os atletas como deveriam ser. Não só os atletas que são de alto nível, mas até as crianças, para poder elas fazer crescer. Eu sei que tem um grande esforço de parte do clubes, de esgrima, da confederação para fazer isso, mas eu acho que talvez seria necessário realmente ainda mais um apoio do país mesmo, a nível governamental, não sei como dizer, mas porque isso daria ainda mais suporte. Eu acho que nesse sentido tem algumas coisas que podem ser melhoradas e feitas ainda. Ó, Nathalie, já chegamos aos 40 minutos que a gente tinha combinado, mas só pode fazer 45, não tem problema. Pode, então pode. Tá bom. Porque tem muitas perguntas aqui. Eu tô aqui, eu mando o Guilherme Costa, que é um jornalista amigo nosso, trabalha no Globoesporte.com. Ele pergunta, em termos de estratégia e estilo de jogo, quais as diferenças entre a espada, o sabre e o florete? Estratégia e estilo de jogo. Então, esse estilo de jogo eu estava explicando, são 3 armas diferentes. Os pontos e os toques não são o mesmo. Quer dizer, por exemplo, na espada você pode tocar no corpo inteiro. No florete você só pode tocar como se fala em português? O peito? Essa parte. Dorso, o dorso. O dorso, exato. E no sabre você pode tocar o dorso, os braços, mas não pode tocar as pernas, nada disso. O ritmo é diferente. Por exemplo, no sabre não tem tempo. Na espada você tem 3 minutos de 3 sets de 3 minutos, porque tem o tempo de construir o toque, porque a estratégia é muito mais comprida, você tem que estudar muito mais o seu adversário. No sabre, por exemplo, é imediato. O árbitro fala em guarda jogar, e lá já é imediato. O toque dura menos de, não sei, 10 segundos, entendeu? No florete é a mesma coisa, muito mais técnico. A gente fala que o florete e a sabre são armas convencionais, porque até a arbitragem é ainda mais determinantes, porque as ações sempre dependem de um ataque ou uma parada sobre o ataque. Então, não quer dizer que você vê a luz vermelha e luz verde, que nem na espada, e já é toque. Não, tem toda uma interpretação de como foi executada essa ação. Então, a mentalidade não é a mesma, porque a pesquisa do toque não é a mesma, não é o mesmo. Então, a estratégia muda totalmente. O Felipe Bácaro pergunta aqui, antes do combate, você costuma ouvir música para se concentrar? O que você faz para se concentrar? Sim. Bem, eu faço tudo um aquecimento. Na verdade, eu começo com uma meditação, que não, na verdade, de manhã, antes da competição, não é uma meditação, é uma visualização, um trabalho de visualização, aonde começo com a respiração, tudo isso, para me centrar bem,
E depois de lá faço tudo um aquecimento com música, isso sempre. E Uhum. vários, não tenho. Depende do momento, do tipo de música que estou gostando naquele momento, mas eu gosto muito porque eu com a música consigo muito bem aquecer, me dá muito ritmo. É muito importante, eu acho, mas é muito subjetivo. Ó, outra pergunta aqui, o Heitor Miranda. Como persistir na esgrima se na sua cidade quase ninguém pratica? Ele diz que fica desestimulado com isso. Isso é complicado. Eu acho que não sei quantos anos tem o Heitor, talvez seja uma criança, um jovem. Quantos Pela anos aí? fotinho parece ser jovem, parece ser jovem. Escreve Parece aí ser pra jovem. gente, Heitor, quantos anos você tem? É. Olha, eu sei que isso é complicado. Eu acho que, vamos dizer, talvez que poderia ser bom é tomar contato com a confederação e ver onde são os departamentos perto, se tem Ó, departamentos tem perto 11 onde ele anos, mora. Nathalie. Tem 11 anos. 11 anos. Então, nesse caso, eu acho que. Pergunta para ele se. Então, ele está praticando esgrima, porque ele está com um uniforme lá. Sim, sim, sim. E que Aonde que cidade que pratica? você é, Heitor? É, Manda as minhas informações pra gente aqui enquanto a Nathalie te para responde. entender. É, Porque se ele está praticando, alguém está dando aula para ele. Ou ele sim. está. Como ele está praticando? É, provavelmente deve ser algum clube. Vamos ver. Daqui a pouco ele vai responde a Ah, gente tá. aqui. Então, em geral, eu acho que para alguém, para um esgrimista que está praticando. Ah, sou do Rio. É do Ele Rio de falou. Janeiro. É. Ele é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem clube para praticar. Então, Brasileiros. Brasileiros é o nome do clube, é isso? eu vou os brasileiros. Tá bom. Sim, 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 sim. Então tem clube lá. A questão eu acho que numa fase onde ele é jovem, com o fato da escola, por exemplo, é complicado às vezes sair para ir treinar em uma outra cidade e tudo. Ele deveria ver com a confederação aonde eles estão fazendo. Eu sei que a confederação está tentando organizar de vez em quando alguns treinamentos, estágios de treinamento coletivos, e isso ajuda a reunir todos os atletas, então ficar formado nesse sentido. E depois tentar ver se pode, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde tem de vez em quando, talvez no fim de semana, não sei como ele pode se organizar, mas talvez tentar praticar dessa forma, porque eu entendo que é difícil quando não tem para praticar. Mas se ele não tem alguém com quem fazer aula ou com quem praticar, também existe forma, como ele está fazendo. Se ele participar da aula no domingo, eu vou mostrar alguns exercícios que podem ser feitos em casa também. No alvo, sabe? Praticar no alvo. O alvo, juro, não quero dizer que vai substituir um treinador. O alvo não substitui um treinador, mas ajuda muito, muito, muito a perfeccionar os movimentos. Então, ele já pode fazer um trabalho sozinho se ele está muito apaixonado. Isso eu acho que já ajuda. Então vamos fazer uma propaganda aqui, Nathalie. Que horas que é essa aula? Domingo, para a gente passar para a galera aqui participar e acompanhar você. Vai ser no teu Instagram, é isso? Vai ser no meu Instagram, sim, vai ser uma live no meu Instagram e vai ser domingo a 11 horas, horário do Brasil. 11 horas horário do Brasil, 4 da tarde Isso. horário da França, é isso? Que seriam 4 horas do horário da França, exato, sim, sim, É isso aí, ó. exatamente. Então, quem quiser participar, aprender um pouquinho mais com a nossa campeã mundial, todo domingo nesse horário, é isso? Todo domingo nesse É horário? todo domingo nesse horário, sim, sim, Então, sim. todo domingo, 11 horas da manhã, é só entrar no Instagram da Nathalie para aprender e aprender demais. E mais do que aprender, é se inspirar nessa É. mulher que é a primeira campeã mundial de esgrima da história do Brasil. Ó, Nathalie, já deu 48 minutos, eu sei que eu estou abusando de Não, tudo você, bem. mas foi um baita de um prazer conversar com você, trocar um pouco de experiência, saber mais da tua carreira, da tua vida e conhecer esse seu lado de querer ajudar e de querer fazer a diferença para desenvolver a esgrima no Brasil. Acho que isso é a maior lição, o maior legado que você pode deixar para essa molecada toda que você está vendo aí, querendo, até a Gabi Grácia A Portugal. Gabi, sim, ela é muito, muito forte, muito determinada. Eu acho que ela é um bom exemplo para todas as criançadas de como tem que ser a motivação. Ela está super motivada
Eu vejo ela treinar muito duro em casa e isso realmente é muito, muito bom. Então, parabéns realmente para todos os esgrimistas brasileiros que estão fazendo um esforço nesse momento de quarentena. E que eu ia falar uma coisa, amanhã, se vocês querem dar risada, eu vi que você postou alguma coisa com o Arthur Nori. Aham. Então, no sábado, a gente vai fazer uma live juntos. Você e o Nori? Eu e o Nori, os dois Ah, que campeões legal. mundiais. Aí a gente Que vai horas? deixar. A gente está marcando, ele me falou meio-dia, horário Brasil. Meio-dia, horário Brasil. Eu vou anunciar isso depois no meu Instagram e vai ter um desafio bem interessante. Vai ser bem Ah, que legal. legal. Acho que eu vou virar bem ridícula. O Arthur Nori é espetacular. Olha só, nós tivemos 3 campeões do mundo ano passado. A Nathalie na esgrima, o Arthur Nori na ginástica e a Bia Ferreira no boxe. Exato, no E boxe. 2 desses campeões mundiais vão estar reunidos numa live. Ó, é um negócio para ninguém perder, é imperdível. Nós vamos acompanhar. O Olimpiada Todo Dia vai estar Ótimo, olhando podem ali. acompanhar, vai ser divertido. Maravilha. Brigadão, Nathalie. Grande beijo, grande sorte aí, que essa coisa passe logo, que a gente possa torcer demais para você na Olimpíada do ano que vem, que você continue sendo a inspiração de tanta gente. Muito obrigada, Gavini, e a gente vai se falando. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau, Valeu, Nathalie. tchau, 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 tchau.